Quando um marido ou esposa narcisista perde o controle sobre você, 3 coisas acontecem. Primeiro, a máscara de amor cai e revela a face da punição. Segundo, o silêncio se torna uma arma mais cruel que qualquer grito. E terceiro, você descobre que nunca foi amado, foi usado. Se você já viveu isso, se já sentiu que quem dizia te amar se transformou em algo irreconhecível no momento em que você começou a questionar, então você precisa entender o que realmente acontece na mente de um narcisista quando ele perde o controle. Porque, como dizia Freud, o narcisista não consegue amar, ele só consegue possuir. E hoje, você vai descobrir por que sua liberdade incomoda tanto e por que se afastar não é egoísmo, é sobrevivência. O despertar começa quando você percebe que algo mudou drasticamente. A pessoa que antes te cobria de atenção, agora te pune com indiferença. Quando o narcisista perde o controle, a primeira reação dele é tentar recuperar esse controle através da frieza calculada. Você questiona uma decisão dele, expressa uma opinião diferente, ou simplesmente diz não. E de repente, quem dizia te amar desaparece emocionalmente. Freud explicava que o narcisista vive num mundo onde ele é o centro. E qualquer questionamento a essa centralidade é sentido como um ataque mortal. Esse momento de despertar é cruel, porque você finalmente entende que o amor que recebia tinha condições. Ele te amava quando você era previsível, quando suas reações alimentavam o ego dele, quando você servia como um espelho que refletia de volta a imagem grandiosa que ele tinha de si mesmo. Mas no instante em que você começou a ter voz própria, a questionar, a não mais servir como extensão da identidade dele, o amor evaporou. Como dizia Freud, o que reprimimos sempre retorna para nos confrontar. E sua verdade reprimida estava apenas esperando o momento certo para emergir. A sensação é de estar vivendo com um estranho que usa o rosto de quem você amava. Porque quando o narcisista perde o controle, ele não sabe como lidar com essa perda sem destruir quem está ao lado dele. Ele não consegue processar que você é uma pessoa independente com direitos, desejos e opiniões próprias. Para ele, você questioná-lo é como se um objeto inanimado de repente ganhasse vida e começasse a falar. É perturbador, inaceitável e precisa ser corrigido imediatamente. É nesse despertar que você entende uma verdade devastadora. Você nunca foi vista como uma pessoa completa aos olhos dele. Freud alertava que o inconsciente age até que se torne consciente, e seu inconsciente já sabia há muito tempo que aquele amor tinha um preço, sua individualidade. Quando você para de pagar esse preço, quando para de se anular para manter a paz, é quando o verdadeiro caráter do narcisista se revela em toda sua crueldade. Durante a fase dourada, a máscara do narcisista é uma obra-prima de manipulação. Ele parecia conhecer sua alma, antecipar seus desejos, ser exatamente o que você sempre sonhou encontrar. Freud explicava que o narcisista não ama, ele seduz para possuir. E toda aquela atenção avassaladora era, na verdade, um investimento para te tornar completamente dependente dele. Ele estudou você como um predador estuda sua presa, aprendendo suas vulnerabilidades, seus pontos fracos, o que te fazia sentir especial e única. A máscara é tão bem construída que você chega a duvidar da própria sanidade quando ela começa a escorregar. Quando ele te ignora após uma discussão, você pensa, mas ele me demonstrava tanto amor, deve estar apenas magoado. Quando ele te critica de forma cruel, você justifica. Ele só está estressado, não era isso que ele queria dizer. Segundo Freud, nossa mente cria mecanismos de defesa para proteger o que acreditamos ser verdade. E você precisava acreditar naquele amor para não encarar o vazio que seria reconhecer a manipulação. O que você não sabia é que para o narcisista, aquela fase dourada tinha um propósito muito específico: criar dependência emocional. Ele te bombardeou com atenção, carinho e promessas para que você se acostumasse com aquele nível de intensidade e não conseguisse mais viver sem ele. Como dizia Freud, o que mais tememos é aquilo que mais precisamos enfrentar.
E você precisava enfrentar que aquele amor perfeito era performático demais para ser real. Quando o narcisista perde o controle e a máscara começa a cair, você percebe que nunca houve duas pessoas naquele relacionamento. Havia apenas ele e o reflexo que ele queria ver. A máscara que encanta é também a máscara que aprisiona, porque ela te faz acreditar que aquela versão dele era a verdadeira, e que se você se comportasse direitinho, ela voltaria. Mas Freud alertava. O narcisista usa o amor como uma ferramenta de controle, não como uma expressão de afeto genuíno. Quando o narcisista perde o controle, ele inicia um ciclo perverso que Freud chamaria de alternância entre punição e recompensa. Um mecanismo psicológico que cria dependência emocional extrema. Primeiro vem o silêncio tóxico. Ele te ignora, te trata como se você fosse invisível, retira toda a atenção que antes te inundava. Você sente como se tivesse cometido um crime terrível, mas não consegue identificar exatamente qual foi sua culpa. Esse silêncio não é ausência, é presença carregada de hostilidade. É uma forma de te punir sem ter que admitir que está punindo. Depois da punição vem a confusão calculada. Ele age como se nada tivesse acontecido, como se aqueles dias de frieza fossem apenas um mal-entendido da sua parte. Você está exagerando. Você está sendo muito sensível. Eu não fiz nada demais. Essas frases se tornam o refrão da sua realidade. Freud explicava que o gaslighting é uma forma de transferir a culpa da agressão para a vítima. E é exatamente isso que acontece. Você começa a duvidar da própria percepção, a questionar se realmente foi tão grave assim, se você não está sendo dramática demais. O ciclo se completa quando ele retorna com pequenas demonstrações de afeto, não o amor avassalador do início, mas migalhas de atenção que parecem ouro depois da seca emocional que você viveu. Você se sente aliviada, grata até por ele ter voltado ao normal. Como dizia Freud, a intermitência do prazer cria mais dependência que o prazer constante. E é isso que acontece. Você se torna viciada nesses momentos de alívio, nesses pequenos gestos que confirmam que você ainda merece um pouco de amor. Esse ciclo da dúvida é o que te mantém presa mesmo quando sua mente lógica já entendeu que algo está profundamente errado. Você vive na esperança de que o próximo ciclo seja diferente, de que desta vez ele realmente entenda e mude. Mas Freud alertava que repetimos aquilo que não conseguimos elaborar, e o narcisista está condenado a repetir esse padrão porque ele não consegue amar. Ele só consegue controlar. Se esse ciclo faz sentido para você, escreva nos comentários. Eu estou acordando e inscreva-se agora. Isso é o começo da sua liberdade. Existe um momento específico em que algo dentro de você se quebra, não de dor, mas de clareza. A gota d'água geralmente não é o episódio mais dramático, mas sim aquele pequeno gesto que revela a verdade inteira. Ele te humilha na frente de outras pessoas, ri da sua dor, ou usa contra você algo que você compartilhou em confiança. Freud dizia que a verdade tem uma força própria que não pode ser contida para sempre. E nesse momento, toda a verdade que você reprimiu explode de uma vez. É nesse instante que você entende que não está lidando com alguém que te ama e que às vezes se comporta mal. Está lidando com alguém que fundamentalmente não consegue te ver como um ser humano completo. Quando o narcisista perde o controle, ele revela que nunca te respeitou realmente. Aquele amor que ele demonstrava era condicional não apenas ao seu comportamento, mas à sua disposição de se anular completamente por ele. Como dizia Freud, o narcisista enxerga as outras pessoas como extensões de si mesmo, não como indivíduos autônomos. A gota d'água traz uma mistura de dor e libertação. Dor porque você finalmente aceita que a pessoa que amava nunca existiu realmente. Era apenas uma máscara bem construída. Libertação porque você para de tentar salvar um relacionamento que nunca foi real. Para de se culpar por não conseguir ser amada por alguém incapaz de amar. Freud explicava que só podemos curar aquilo que conseguimos enxergar claramente. E finalmente, você está vendo com clareza total. É importante entender que a gota d'água não é fracasso seu, é despertar.
Não é o fim de um amor verdadeiro, é o fim de uma ilusão que estava te consumindo lentamente. Quando o narcisista perde o controle e mostra quem realmente é, ele está te dando o maior presente possível, a verdade. Uma verdade cruel, mas que te liberta para encontrar um amor que não precise de máscara, que não venha com condições, que te veja como você realmente é e te ame exatamente por isso. A primeira centelha de liberdade é assustadora porque vem acompanhada de um vazio. Quando você finalmente entende que precisa se afastar, que não há mais nada a ser tentado ou consertado, você sente como se estivesse perdendo uma parte de si mesma. Mas essa parte que você perde era justamente a parte que não era sua. Freud alertava que às vezes precisamos perder quem pensávamos que éramos para descobrir quem realmente somos. E é exatamente isso que acontece quando você se liberta do controle de um narcisista. Nos primeiros dias de liberdade, você sente uma solidão diferente de qualquer coisa que já experimentou. Não é apenas a ausência dele, é a ausência do drama constante, da tensão permanente, da necessidade de estar sempre alerta para não provocar uma nova crise. Segundo Freud, quando saímos de um relacionamento tóxico, sentimos saudade não da pessoa, mas da intensidade emocional que ela provocava em nós. Seu sistema nervoso estava viciado naquela montanha-russa emocional, e agora precisa reaprender como funcionar na paz. A liberdade traz questionamentos profundos. Quem sou eu sem ele? Como é um relacionamento saudável? Será que consigo ser amada sem me anular? Essas perguntas não são sinais de fraqueza. São sinais de que você está finalmente se reconectando com sua essência. Como dizia Freud, o processo de individuação é doloroso porque exige que abandonemos as ilusões que nos davam segurança. Você está abandonando a ilusão de que alguém pode te completar, de que amor verdadeiro exige sacrifício da própria identidade. A primeira centelha de liberdade é também o primeiro momento em que você percebe que consegue respirar sem pedir permissão, que pode tomar uma decisão sem medo de retaliação, que pode expressar uma opinião sem calcular as consequências. Freud explicava que a verdadeira liberdade começa quando paramos de precisar da aprovação de quem nos diminui, e você finalmente está descobrindo que não precisa da aprovação de quem te destruiu para ser inteira e valiosa. Quando você começa a se curar de um relacionamento com um narcisista, precisa reaprender a linguagem dos próprios sentimentos. Durante tanto tempo você traduziu suas emoções através do filtro dele. Sua tristeza era drama, sua raiva era exagero, sua intuição era paranoia. Freud dizia que recuperar nossa voz emocional é o primeiro passo para recuperar nossa identidade. E é isso que acontece na cura. Você lentamente volta a confiar no que sente, no que percebe, no que sua intuição sempre tentou te dizer. A linguagem da cura é feita de pequenas reconexões diárias com você mesma. É perceber que você pode sentir raiva sem ser uma pessoa ruim, que pode chorar sem ser fraca, que pode colocar limites sem ser egoísta. Como explicava Freud, cura acontece quando paramos de julgar nossos sentimentos e começamos a entendê-los como mensageiros da nossa alma. Cada emoção que você estava reprimindo para manter a paz no relacionamento, agora pode finalmente ser sentida, processada e integrada. Parte fundamental da linguagem da cura é aprender a diferença entre amor e dependência emocional. Amor verdadeiro te expande, te faz sentir mais você mesma, te encoraja a crescer. Dependência emocional te contrai, te faz sentir pequena, te incentiva a se anular. Freud alertava que confundimos obsessão com amor quando nossa autoestima está comprometida. E agora você está aprendendo que não precisa sufocar para ser amada, não precisa se diminuir para caber no ego de alguém. A cura também ensina uma linguagem nova para os relacionamentos futuros, a linguagem do respeito mútuo, da comunicação honesta, do conflito saudável. Você aprende que é possível discordar sem ser punida, que é possível ter necessidades sem ser chamada de exigente, que é possível ser amada exatamente como você é. Como dizia Freud, só conseguimos atrair o que acreditamos merecer. E, finalmente,
Você está acreditando que merece um amor que não precise de máscara, que não venha com condições, que te celebre em vez de te diminuir. Quando o narcisista percebe que realmente está perdendo o controle sobre você, quando entende que você não vai mais voltar atrás, ele lança seu contra-ataque final. Freud explicava que o narcisista, quando confrontado com a perda de controle, regride aos comportamentos mais primitivos de sua personalidade. E é exatamente isso que acontece. Ele pode oscilar entre tentativas desesperadas de reconquista e ataques calculados para te destruir emocionalmente. O contra-ataque geralmente começa com o que psicólogos chamam de hoovering, uma tentativa de te sugar de volta para o relacionamento. Ele pode aparecer com declarações dramáticas de amor, promessas de mudança, até mesmo ameaças de suicídio ou autolesão. Eu mudei. Eu preciso de você. Sem você eu não sou nada. Essas frases são como iscas emocionais para fisgar sua compaixão. Como dizia Freud, o narcisista usa nossa empatia contra nós, transformando nossa força em nossa vulnerabilidade. Quando as tentativas de reconquista falham, vem a fase de destruição. Ele pode espalhar mentiras sobre você, tentar virar pessoas próximas contra você, usar informações íntimas que você compartilhou como armas para te ferir. O objetivo é claro: se ele não pode te ter, vai tentar te destruir. Freud alertava que a raiva narcísica é diferente da raiva comum. Ela busca não apenas ferir, mas obliterar completamente a pessoa que ousou desafiá-lo. É crucial entender que esse contra-ataque não é prova de que ele te ama, é prova de que ele te via como propriedade. Quando você se afasta, não é uma pessoa que ele está perdendo, é um objeto de controle. Como explicava Freud, o narcisista não sente amor, sente posse. E quando perde essa posse, sente não tristeza, mas fúria proprietária. Reconhecer isso te ajuda a não confundir intensidade com afeto, obsessão com amor. O contra-ataque é também um teste final da sua resolução. Ele vai tentar todos os botões emocionais que aprendeu a apertar durante o relacionamento. Mas, agora você conhece o jogo, entende as regras, sabe que cada tentativa de manipulação é na verdade uma confirmação de que você tomou a decisão certa. Freud dizia que nossa cura se confirma quando o que antes nos controlava não nos afeta. Mas, e resistir ao contra-ataque é a prova de que você finalmente está livre. Chega um momento em que você precisa fazer uma escolha que vai definir o resto da sua vida. Continuar sendo refém de alguém que te usa como espelho para se sentir grandioso, ou escolher a liberdade que vem com o preço da solidão temporária. Freud dizia que as escolhas mais importantes da vida são sempre entre o conhecido que nos destrói e o desconhecido que nos liberta. E essa é a escolha final que todo relacionamento com um narcisista nos impõe. A escolha final é aterrorizante, porque exige que você abrace a incerteza. Você não sabe como será sua vida sem ele, não sabe se conseguirá ser feliz sozinha, não sabe se encontrará alguém que te ame de verdade, mas você sabe, com absoluta certeza, que não conseguirá ser feliz continuando a se anular por alguém incapaz de te enxergar como uma pessoa completa. Como explicava Freud, às vezes a coragem não é não ter medo, é fazer a escolha, certa mesmo com medo. Essa escolha não é apenas sobre terminar um relacionamento, é sobre escolher qual versão de você mesma você quer ser pelo resto da vida. A versão que aceita migalhas de afeto e chama isso de amor, ou a versão que acredita merecer um amor que não precise de justificativas, que não venha com condições, que te celebre em vez de te diminuir? Freud alertava que não podemos curar aquilo que não admitimos estar doente, e escolher. A liberdade é admitir que aquele relacionamento estava te matando lentamente. A escolha final também é sobre quebrar o ciclo. Freud explicava que repetimos nos relacionamentos os padrões emocionais que aprendemos na infância, até que conscientemente decidimos quebrá-los. Talvez você tenha crescido vendo que amor era sacrifício, que cuidar era se anular, que amar era aceitar qualquer coisa. Mas agora você tem a oportunidade de reescrever essa história, de ensinar para si mesma que amor verdadeiro é expansão,
não contração. Quando você faz essa escolha final, quando escolhe sua liberdade mesmo que ela venha acompanhada de medo, incerteza e solidão temporária, você não está apenas saindo de um relacionamento tóxico, você está nascendo de novo. Está escolhendo se tornar quem sempre foi por baixo de todas as máscaras que colocou para ser aceita, amada, tolerada. Freud dizia que o maior ato de coragem é tornar-se quem realmente somos. E essa é sua maior coragem. A reconstrução interna começa no momento em que você percebe que pode pensar sem ser interrompida, sentir sem ser julgada, existir sem pedir permissão. Freud dizia que a verdadeira liberdade é a capacidade de ser autêntico sem medo de retaliação. E depois de tanto tempo vivendo sob o controle de um narcisista, essa liberdade pode parecer estranha, quase desconfortável no início. Você precisa reaprender a ocupar seu próprio espaço emocional. Nos primeiros meses de reconstrução, você vai descobrir partes de si mesma que havia esquecido que existiam. Aquele senso de humor que foi sendo sufocado porque você não sabia a hora de parar de brincar. Aqueles sonhos que foram sendo abandonados porque não eram práticos. Aquela confiança na própria intuição que foi sendo corroída porque você sempre exagerava nas coisas. Como explicava Freud, a cura é um processo de arqueologia emocional. Escavamos nossa personalidade autêntica por baixo das camadas de adaptação traumática. A reconstrução também envolve reaprender a diferença entre estar sozinha e estar solitária. Estar sozinha é uma escolha, é paz, é liberdade para ser quem você é sem ajustar sua personalidade para agradar alguém. Estar solitária é uma ferida, é vazio, é a sensação de que algo está faltando. Freud alertava que confundimos solidão com solitude quando nossa autoestima depende da validação externa. E parte da cura é descobrir que você é companhia suficiente para si mesma. Durante a reconstrução, você vai enfrentar momentos de dúvida. Será que eu não estava exagerando? Talvez ele não fosse tão ruim assim. E se eu nunca mais encontrar alguém? Essas dúvidas não são sinais de que você tomou a decisão errada. São sinais de que sua mente ainda está processando anos de gaslighting e manipulação. Como dizia Freud, a mente traumatizada precisa de tempo para distinguir entre memórias reais e memórias construídas pelo abusador. Seja paciente consigo mesma nesse processo. A reconstrução interna é também sobre estabelecer novos padrões para seus relacionamentos futuros. Você aprende que conflito saudável existe, que pessoas que te amam podem discordar de você sem te punir, que você pode ter necessidade sem ser chamada de exigente. Freud explicava que só conseguimos atrair relacionamentos saudáveis quando internalizamos que os merecemos. E a reconstrução é justamente sobre internalizar seu próprio valor. 6 meses depois, 1 ano depois, você olha para trás e mal reconhece a pessoa que aceitava migalhas de afeto e chamava isso de amor. A nova realidade não é apenas a ausência de toxicidade. É a presença de paz, de clareza, de uma conexão genuína consigo mesma que você havia perdido há tanto tempo. Freud dizia que a cura verdadeira não é voltar a ser quem éramos antes do trauma. É tornar-se quem sempre fomos por baixo dele. E essa é sua nova realidade. Na nova realidade, você entende que o silêncio não é punição. É tranquilidade. Que estar sozinha não é castigo. É liberdade. Que ter opinião própria não é rebeldia. É autenticidade. Você reaprendeu a linguagem do amor saudável. Comunicação honesta em vez de manipulação. Respeito mútuo em vez de controle. Crescimento conjunto em vez de anulação. Como explicava Freud, quando curamos nossa relação conosco, curamos nossa capacidade de nos relacionar com outros de forma saudável. A nova realidade também inclui uma compreensão profunda sobre relacionamentos que antes você não tinha. Você consegue identificar red flags logo no início. Consegue distinguir entre interesse genuíno e love bombing, entre pessoa com traumas trabalhados e pessoa que usa os traumas para justificar comportamentos abusivos. Freud alertava que a experiência com narcisistas, quando processada adequadamente, nos ensina a reconhecer o amor verdadeiro.
E agora, você tem essa sabedoria. Você descobriu que não precisa de alguém para ser completa. Você já era completa, só estava esquecida disso. Descobriu que pode ser amada sem se anular, respeitada sem se diminuir, desejada sem se objetificar. A nova realidade é construída sobre uma base sólida de amor próprio, não sobre a necessidade desesperada de validação externa, como dizia Freud. Quando paramos de buscar nos outros o que só podemos encontrar em nós mesmos, abrimos espaço para relacionamentos baseados em escolha, não em necessidade. Hoje, quando você encontra outras pessoas passando pelo que você passou, você reconhece o olhar perdido, a confusão, a dor. E você oferece o que mais precisava naquela época. Alguém que entende, que não julga, que confirma que não é loucura, que é possível sair, que existe vida, vida plena, feliz, autêntica. Do outro lado do medo, Freud explicava que nossa cura se completa quando conseguimos usar nossa experiência para curar outros. E essa é a maior prova de que você não apenas sobreviveu, mas renasceu. Se essa história falou com você, escreva "Eu escolho a liberdade". Compartilhe com quem precisa e clique no próximo vídeo.